Será que uma pessoa já nasce empreendedora? Bom, isso a gente não sabe. O que a gente sabe é que pessoas fortes, inteligentes e inquietas conseguem driblar as dificuldades, colocam a mão na massa e abrem o próprio negócio. Até agora, em todos os episódios do Empreender, nós mostramos a realidade de quem abre a própria empresa em Pernambuco. E tudo isso nos leva a um questionamento. Qual será o empreendedorismo do futuro, Pedro? Esta pergunta vale ouro, Renata, e já temos algumas respostas. A primeira delas vem lá do Polo de Confecções do Agreste, que tem inovado de uma maneira sustentável e consciente. No Recife, tem empresa de olho na sustentabilidade, apostando em um elemento fundamental do município para amenizar o problema da mobilidade urbana. E a gente vai mostrar ainda como uma pequena loja conseguiu se transformar em uma das principais empresas do mundo. O que será que o Magazine Luiza, referência no setor de varejo, espera para o futuro? Ideias, atitudes e muito trabalho a partir de agora no programa Empreender. Entender o presente para planejar o futuro. Saber os impactos que as nossas escolhas podem causar no planeta e remediar isso. Investir no negócio, sem dúvidas, é apostar numa ideia a longo prazo. Já que eu gostaria de começar te perguntando sobre a profissão futurista. Pode explicar um pouco pra gente? Claro. Um futurista é uma pessoa que ajuda outras pessoas e organizações a identificar como é que o mundo está mudando e identificar essas mudanças enquanto elas ainda são muito pequenas na geografia e na escala. E a partir da percepção dessas mudanças, entender quais são as implicações de longo prazo dessas mudanças no seu ecossistema e em sistemas. É possível empreender de forma sustentável? Na verdade, é mandatório empreender de forma sustentável. A gente está passando por um processo de transformação hoje que ainda é pouco sentido pela sociedade como um todo, porque o tema de mudança climática ele é muito abstrato. E a diferença é que agora que sustentabilidade, até bem pouco tempo atrás, era uma coisa legal de se ter. Sustentabilidade era meio que empatar o jogo. Só que isso está mudando muito rapidamente. Como essa década ela vai ser crucial para isso, a gente está vendo um movimento de ir de sustentabilidade como algo legal de se ter para regeneração. Então empreender com sustentabilidade é a base, né? Mas oportunidades se abrem para quem tentar fazer regeneração, para quem tentar resolver os problemas do planeta. Como é que as pessoas que estão pretendendo empreender podem pensar numa empresa e pensar nessa relação entre empresa e economia criativa? O entendimento de que tecnologia é um empreendimento criativo, você criar código, você desenvolver jogos digitais, pequenos produtores agora tendo a capacidade de gerar conteúdo de mídia em escala. O surgimento desse profissional chamado YouTuber, ou mais recentemente o TikToker, que já é coisa antiga, né? Tudo isso fez com que a economia criativa escalasse de uma forma muito rápida. A gente não está mais falando de futuros quando a gente fala de economia criativa, ela é o mainstream. A economia criativa ela é a economia. O problema ou o detalhe é que uma parte da geração desse conteúdo ela está sendo impactada pelas próprias tecnologias que estão sendo geradas por esses criativos. Tem toda uma parte de automação de criatividade que está surgindo. Geração de conteúdo por inteligências artificiais. Quem está querendo empreender também tem que ficar ligado sobre essas tendências tecnológicas que estão no mercado, né? Até o fim da década, um pedaço bom desse mercado não vai existir. Não que vai ser completamente diferente na próxima década, mas é possível que as pessoas que consumam esse conteúdo, ou as pessoas que estejam em redes sociais, elas têm uma relação muito diferente com privacidade. Isso afeta completamente o modelo de negócio, né? E, por conseguinte, isso afeta toda a estrutura de uso dessas redes sociais. A pandemia da Covid-19 impactou e continua impactando
milhões de setores e empreender, a galera que está pretendendo empreender e que está empreendendo tem que ficar antenada e ligada com esses processos e se adaptar a esse novo mundo que a gente vive hoje. Daqui para o futuro, existem outros desafios como esse? Pode existir, na verdade? Sim, certamente. Tem muitos desafios. O primeiro é a própria pandemia, que infelizmente ela não deve acabar agora, não deve acabar mesmo com vacina, mas ela não vai magicamente acabar com a presença desse vírus ou esse problema. Então a gente deve conviver por ainda alguns anos, mas essa só é a pontinha do iceberg. Mudança climática é algo muito mais relevante, muito mais impactante, e não tem vacina para a mudança climática. É realmente trabalhar para reverter o que foi feito até agora. Isso muda muito toda a cadeia da sociedade. Então a ideia é pensar sempre a longo prazo. Exatamente. Você observa como é que essas coisas novas estão surgindo, como é que esses exemplos abrem possibilidades para fazer algo de forma diferente. E aí, obviamente, o futuro ele é feito das coisas que deram errado, né? As coisas que deram errado, você olha e conserta elas, adapta elas, modifica elas um pouco, até elas se tornarem o novo padrão. Se o futuro precisa estar baseado em ideias sustentáveis, a navegação pelos rios do Recife é uma delas. Barcos como meios de transporte para dar adeus aos longos engarrafamentos de ruas e avenidas. Foi com esse problema em mente que a Naveg, uma startup de soluções tecnológicas voltadas para mobilidade e logística hidroviária, desenvolveu um aplicativo que pode ajudar a implantar esse transporte que tem baixo impacto ambiental. Então, a Naveg hoje ela é uma startup de soluções hidroviárias. A gente oferece a conexão entre pessoas que estão se deslocando para o trabalho ou para estudo, né, por motivos rotineiros, por motivos cotidianos, através de soluções tecnológicas, né? Então a gente está aproveitando uma coisa que já existe em cidades como Recife, que são essas infraestruturas que são os rios, e a gente tem aqui o Capibaribe que conecta boa parte da cidade, né? E o que é que a gente está buscando? A conexão da população com a natureza num projeto de impacto socioambiental, ou seja, a gente tem uma visão de trazer barcos elétricos, barcos solares, como outros que estão sendo apoiados hoje pela Prefeitura e pela Agência Recife de Inovação e Estratégia Ares, e usar os barqueiros que já trabalham com isso, né? A gente pegou dados de origem e destino, né? Onde as pessoas estão e para onde elas querem ir. O aplicativo ele ajuda a gente a roteirizar, né? Fazer essa previsão da demanda e avisar o barqueiro que a gente vai ter naquele horário aquela demanda de barco para levar a pessoa ao centro da cidade, a outro ponto ou outro cais. Então, a tecnologia ela é só um conector de algo que já existe, ela potencializa. E o aplicativo para a gente é uma forma de contato do usuário com o sistema. A gente começou com a rota piloto, né, para validar o conceito. A gente opera aqui do Baobá até o Marco Zero. Tem outros projetos como o Parque do Caiara, que vai ter uma travessia solar com o projeto da Ares, que é a Agência Recife Inovação e Estratégia. A gente tem o Murilo La Greca, que é outro museu aqui no Parnamirim. A gente vai ter projetos também no Parque das Graças. Tem um ancoradouro na Rua da Aurora. Então, originalmente, a gente está trabalhando com 2 pontos, mas que já tem um impacto significativo para a população. Caio, quais os custos para o usuário nesse novo modelo de transporte? A gente chegou num desenho onde a gente tem uma plataforma para que outras empresas tenham seu marketing diferenciado. Os nossos contratos, o que mantém a empresa, são contratos empresariais. Ou seja, a gente viabiliza para o usuário uma tarifa módica. Ou seja, você está fazendo um trajeto que de carro você gastaria muito mais que isso em gasolina, você gastaria muito mais que isso em outros sistemas de aplicativo, transporte público. Então, a nossa meta é manter esse preço sempre simbólico, né? Esse preço que ajuda a bancar. E para os parceiros que a gente trabalha, né? Os barqueiros, os ribeirinhos, a gente repassa para eles num contrato. Então, a gente está também evitando a precarização. Então, isso faz parte também do nosso desenho desde a origem. Olha, o Recife, como a maioria das cidades brasileiras, ele sofre de um problema crônico de infraestrutura,
São cidades coloniais, do período colonial, não foram planejadas e foram crescendo organicamente. E se valorizou muito a propriedade privada em detrimento dos espaços públicos. O Recife, por exemplo, o principal modal de transporte até o século XIX era o rio. E aí a gente foi abandonando isso, a gente foi perdendo essa cultura de utilizar o rio como meio de transporte em detrimento da infraestrutura terrestre. Na verdade, a gente tem que olhar para o planejamento urbano e perguntar se a gente está planejando a cidade corretamente. Toda mudança de comportamento da sociedade passa por iniciativas piloto como essa da Naveg. A gente tem que trazer mais iniciativas como essa e dar escala às iniciativas que já existem para poder a sociedade começar a apropriar isso dentro do seu dia a dia, para então a gente conseguir recuperar essa visão do que o rio não é um problema, é uma solução. Quando o Baobá foi plantado aqui, o Spark, aí as pessoas disseram assim: Davi, por que você não vem, já que você tem barco, por que você não vem para cá para realmente passear com o pessoal? Aí eu vim, no dia da inauguração eu vim, eu estava aqui com o barco. Aí o pessoal, não, eu tenho passeio de barco e tal, e eu tratando as pessoas bem, e no caso faz 6 anos, agora no dia 15 de setembro. Eu comecei muito jovem, eu comecei na travessia de barco ali Jaqueira com Torre. Eu comecei com torno de 13, 14 anos de idade. Na época, muito jovem, né? Isso quando o Caio chegou aqui a primeira vez, que mostrou o projeto a gente e falou das ideias dele, a gente abraçou logo, que isso é uma ideia boa. Porque o que ele queria era justamente isso, desafogar o trânsito. Eu nasci e me criei nessas margens desse rio, pegando caranguejo, pescando na época, e quando eu era novo existia muita pesca nesse peixe, muita qualidade de peixe. A diversidade era grande. E a gente se considera bem filho do rio, porque na verdade esse rio pra gente é tudo. Como a gente viu, se hoje a sustentabilidade é uma preocupação obrigatória, no futuro essa importância vai ser ainda maior. No próximo bloco, vamos mostrar como uma lavanderia em Toritama gera renda e gerencia os impactos do processo no meio ambiente. E mais, a inovação é uma regra em uma grande empresa de varejo para se manter um passo à frente no mercado. Talvez você não esteja muito familiarizado com este ambiente aqui, mas calma que eu vou te explicar. Nós estamos em uma das mais de 60 lavanderias que existem em Toritama, agreste de Pernambuco, conhecida como a capital do jeans. Esse tecido, por sinal, é o principal gerador de emprego e renda aqui na cidade. Mas antes de chegar até o consumidor, ele passa por um longo processo, inclusive pela lavagem. Algo que consome uma grande quantidade de água, sem contar que gera resíduos sólidos. Hoje a água é fundamental dentro de uma lavanderia. Sem água a gente não consegue trabalhar. Então a região da gente não tem aquela abundância de água. Então nesse período de chuva, nesses períodos melhores de água, a gente tem barragens, poços, que a gente faz a captação da água, junta a água, para a gente no decorrer do ano a gente ter como trabalhar. Mas empreender não é apenas abrir uma empresa, é preciso ter responsabilidade social. E nesse caso é trabalhar o hoje já pensando no amanhã, principalmente em relação ao meio ambiente. A gente tem um tratamento de água. Toda a água que chega na lavanderia, ela praticamente não sai. Ela entra, vai para a estação, da estação volta e assim vai. O tecido, ele solta bastante goma. E essa goma no tratamento de água, o resíduo pesa, ele desce, ele vai para a decantação, ele desce e lá fica o resíduo sólido, que se chama o lodo. Né? Com esse lodo, a gente tem o aterro sanitário de Caruaru, o CETEC, que a gente distribui, leva para lá para ele dar destino final a esse lodo. E
como as mudanças precisam ser constantes, visando o avanço da ciência e das tecnologias, o Polo de Confecção do Agreste precisa se adequar ainda mais às novas relações de consumo, mantendo a preocupação com o meio ambiente. A gente tem que desenvolver tecnologias para melhorar o nosso entregável, melhorar a experiência do nosso cliente, do nosso usuário, mas também, principalmente, melhorar a experiência da nossa produção, de como as pessoas que produzem para a cadeia, de como que a gente consegue trazer essa sustentabilidade, não só para o meio ambiente, que a gente fala muito dessa parte ambiental, mas como é que está aquele produtor que é um autônomo, aquele MEI que está lá numa facção trabalhando 15, 16 horas por dia, às vezes sem salubridade, com um alto nível de salubridade e tal. Então, como que a gente pode dar uma tecnologia que faça com que ele trabalhe menos, produza mais e com maior qualidade, porque isso vai interferir muito mais positivamente na vida, no dia a dia dele. Ele vai ter muito mais condições de investir no seu negócio, porque ele vai estar parando para montar uma estratégia, ele vai fazer movimentar o capital naquela cidade. Então tem muita coisa que dá para se fazer quando a gente olha para o futuro, que é principalmente trabalhar as pessoas, capacitar as pessoas para que elas saibam usar as tecnologias que estão surgindo para a gente construir um grande mercado, né? A gente vê estudos, né, que futuramente vai ter trabalhos a seco, né, um lavado, tecido, cada vez vai se modernizar cada vez mais. Então, hoje o que a gente gasta de água, a gente vai só gastar uma água uma vez. O laser ele vai fazer todo o trabalho e no final só vem para a máquina para amolecer o tecido, deixar o tecido com uma fibra melhor, mas vai ser como o trabalho todo fosse no laser. Então vai ser uma qualificação melhor. Oi, gente! Quem poderia imaginar que no século XXI estaríamos interagindo com um assistente virtual? Aposto como você conhece esta aqui. Pois é, esta é a Lu, a especialista digital do Magazine Luiza e que faz o maior sucesso na internet. E eu adoro ver todo mundo feliz quando dou uma ajudinha para vocês. E digamos que ela não é uma funcionária qualquer. Com o boom do marketing digital, as vendas online, a Lu está aí com o propósito de auxiliar as pessoas na hora da compra pela internet. Nós somos uma empresa que, assim como grande parte, né, das 6,2 milhões de empresas do Brasil, a gente nasceu física, analógica, lá no interior de Franca, mas que nós conseguimos olhar para o futuro e entender algumas transformações que estavam acontecendo na sociedade como um todo, né? E quais eram essa transformação? Cada vez mais uma representatividade maior do comércio eletrônico, uma população agora que tem ali na sua mão o smartphone, que muda completamente a forma de consumo. Já passou a época em que uma pessoa comprava um produto visando apenas o valor. Com o passar do tempo, o avanço das tecnologias, o consumidor tem ficado cada vez mais exigente. Afinal de contas, diversos fatores influenciam na hora de uma compra. E não apenas em uma loja física como esta, mas também através de plataformas virtuais. E a união desses dois segmentos se chama Omnichannel, uma palavra em inglês, mas com um conceito utilizado por uma das maiores empresas do Brasil, a Magazine Luiza. Nós damos aos nossos consumidores a opção de escolher o local em que ele melhor encontrar o produto para efetuar a sua compra. Com isso, nós encerramos o ano de 2019 com 51% das nossas vendas realizadas pela loja física e 49% realizada pelo comércio eletrônico. Com isso, o que a gente sempre costuma dizer, até para os empreendedores, a gente diversifica os canais. E a consolidação da empresa não foi da noite para o dia, já que o Magazine Luiza surgiu na década de 50, sendo apenas uma loja na cidade de Franca, em São Paulo. De lá para cá, foram muitos investimentos, até que hoje é a principal empresa do varejo no Brasil.
Ao todo, são mais de 1.300 lojas em 21 estados brasileiros, 23 centros de distribuição e mais de 40 mil colaboradores. E para um empreendimento que cresce tanto, que está à frente do tempo, o que esperar para o futuro? E a gente quer agora, dentro da nossa missão, que é dar a muitos o que é privilégio de poucos, ajudar os micros, pequenos e médios varejistas no Brasil a se digitalizarem e também viverem num processo de omnicanalidade. Essa década nossa ele vai ser marcado por auxiliar e principalmente para trazer para vender aqui conosco os nossos mais de 5 milhões aí de varejistas. E por que a gente pensa e a gente quer isso? Porque nós acreditamos na soma, no ganha-ganha, no aumento de portfólio. Nós queremos ser uma plataforma que tem de tudo. E quando a gente abre a nossa plataforma para que outros empresários vendam aqui conosco, o que a gente faz é ter uma riqueza de itens disponíveis para o nosso consumidor, para que ele não tenha mais que sair do Magazine Luiza. Ele vai abrir o nosso aplicativo e ele vai encontrar tudo o que ele precisa. E com esse grande exemplo do Magazine Luiza, Pedro, a gente encerra o programa Empreender. Foram 4 sábados em que nós, do Sistema Jornal do Comércio, valorizamos as histórias de quem estava ali, no batente, trabalhando, gerando emprego e renda para tantas pessoas. Exatamente, Renata, e fizemos isso porque acreditamos no empreendedorismo. E se você tem o desejo de começar o próprio negócio, lembre-se do que mostramos aqui. Não desista, trabalhe, inove, se qualifique, porque quando você menos esperar, a sua hora vai chegar. Até a próxima!